Olá, boa tarde a todos. Só gostaria de pedir uma ajuda para ver se o som está tudo certinho. Está conseguindo me ouvir? Boa tarde. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Para mim não está aparecendo aqui as pessoas que estão participando, mas boa tarde a todos que estão chegando aí nesse momento. Uma alegria muito grande estar participando aqui do 24º SEU, Conselho Espírita de Unificação, região de Valença, né? Uma alegria muito grande. A Olímpia nos fez o convite e é um prazer para a gente estar aqui nesse momento, compartilhando aqui o Evangelho de Jesus, a nossa querida doutrina espírita. Obrigado, Cleneide. Obrigado. Boa tarde. E para a gente iniciar, boa tarde, Thaisa. Para a gente iniciar o nosso estudo dessa tarde, eu vou fazer a leitura de preparo do livro Luz no Lar, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. E a mensagem que a gente separou aqui é a mensagem 62, que diz o seguinte: paz em casa. Em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, a feição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho, desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto de desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim, entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Essa mensagem é do Espírito Emmanuel. Boa tarde, Maria Emília. Boa tarde, amigos. E agora, após a leitura de preparo, eu convido os irmãos para que juntos a gente possa unir os nossos pensamentos em prece, em oração. Nesse momento, levamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, para que juntos possamos nos unir em corações, em sentimentos, em espírito, agradecendo desde já ao Pai pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos de forma virtual, para que possamos estudar um pouco do Evangelho da doutrina espírita, trazendo para o nosso lar, para o lar de cada um de nós,
essas energias positivas e benéficas, de amor, de paz e de luz. Agradecemos a Deus pela bênção diária, pelo amparo, pelo auxílio na nossa jornada, na nossa trajetória. E pedimos ao Pai que, por favor, continue nos abençoando e nos amparando, a todos nós e humanidade, encarnados e desencarnados. Que a sua luz e o seu amor permaneçam entre nós hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos, mais uma vez, quem está chegando agora. A convite da Olímpia, nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo que ela nos pediu foi o capítulo 27, que fala sobre pedir e obtereis. É um tema muito importante, né? Porque é o tema que fala sobre a prece, que fala sobre esse contato com o nosso Deus, com o nosso Criador. E Kardec ele traz no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo esse tema, pedir e obtereis. E aí a gente vai buscar lá no Novo Testamento, né, lá no Evangelho de Jesus, algumas passagens que falam sobre esse tema. E a gente observa que ele é tão importante, essa questão da prece, a questão da oração, a questão da gente buscar essa conexão com Deus, que os 4 evangelistas, eles narraram em seus evangelhos estas passagens, essas orientações de Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, está narrado o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Isso está no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus, ele também relata, no capítulo 7, no versículo 7, a seguinte orientação: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e será aberto para vós. Já no Evangelho de Lucas, também temos essa orientação relatada, que diz o seguinte: eu também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. E também no Evangelho de João, evangelista, tem uma passagem que Jesus nos orienta: o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Pedi e obtereis, para que a vossa alegria esteja completa. Está em João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Então essa orientação ela foi tão importante, né, que todos os evangelistas relataram ela nos seus livros. Todos eles identificaram que essa informação de Jesus era muito importante e precisa para essa nossa jornada. Porque essa oração, essa citação, essa orientação do Cristo nos leva à reflexão, nos leva ao pensamento da necessidade que nós temos de nos conectarmos com o Pai, de nos conectarmos com o nosso Criador. E é interessante que Jesus ele diz: pedi e obtereis. Ou seja, ele nos orienta que tudo aquilo que a gente pede ao Pai, tudo aquilo que a gente pede ao Criador, nós vamos obter. A reflexão que a doutrina espírita nos traz é justamente essa. Tudo aquilo que a gente pede ao Pai, nós vamos obter. Só que muitas das vezes nós não vamos obter da maneira a qual nós pedimos ou na maneira a qual nós identificamos ou nós achamos que precisamos e que é necessário para nós. Todas as vezes que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, que nós elevamos o nosso pensamento ao Pai, ao Criador, em forma de prece, em forma de oração, esses pensamentos, eles são sim ouvidos, esses pensamentos chegam até Deus, porém, a gente tem que se atentar à maneira pela qual nós estamos enviando, endereçando esses pensamentos ao Pai. A forma que nós estamos pedindo, a maneira pela qual nós estamos estruturando ali o nosso pensamento para enviar ao Pai. E aí a gente ouve aquele ditado, né? Muitas das vezes, que as pessoas, que Deus escreve certo por linhas tortas. Não é bem assim, né?
Deus escreve certo, Deus escreve perfeitamente, porque o Pai é infinito amor e perfeição. Às vezes é o nosso entendimento diante das leis divinas que, na verdade, não está muito congruente com aquilo que nós estamos pedindo ou aquilo que nós acreditamos que estamos precisando naquele momento da nossa jornada. Sabemos que estamos aqui, nesse planeta, né, de provas e expiações, com a necessidade e com a oportunidade de vivenciarmos aqui experiências que nos ajudarão no nosso processo de crescimento e a evolução espiritual. O dia a dia, a convivência, ele nos oferece ensinamentos, nos oferecem aprendizados. E são esses aprendizados, são esses ensinamentos que vão nos possibilitar gerar esse desenvolvimento, gerar esse crescimento, através da gente aproveitar essas oportunidades de forma positiva, de forma benéfica, para a nossa jornada espiritual. Fomos criados por Deus em algum momento, né? Simples e ignorantes, mas com o objetivo de alcançar a perfeição relativa, como nosso Mestre Jesus nos orienta. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então todos nós estamos aqui, encarnados com um sentido, com um objetivo, de sermos hoje melhor do que nós fomos ontem, de aproveitarmos essa presente encarnação para desenvolvermos habilidades, possibilidades morais e espirituais, recursos íntimos, desenvolvendo-nos, crescendo, evoluindo, para que realmente nós possamos nos aproximar pouco a pouco dessas virtudes espirituais, deixando para trás nossas mazelas, deixando para trás nossas dificuldades, nossos vícios, deixando para trás realmente o homem velho em busca do homem novo, em busca do homem reformado, modificado e transformado, né? Que é a proposta que a doutrina espírita traz para todos nós. E essa caminhada que nós temos que fazer, essa jornada que nós temos que fazer, é uma jornada que sozinho realmente ela é mais difícil de ser feita. Porque tudo aquilo que é alto, ele é restrito. O autodesenvolvimento, a autoconsciência, o autoconhecimento, tudo isso é muito restrito. A gente precisa de informações externas, a gente precisa de modelos, a gente precisa de exemplos para que a gente tenha parâmetro para poder seguir, para poder ir em busca, nos desenvolvermos. E a espiritualidade nos mostra que Jesus é o nosso grande modelo e guia, é o grande modelo e guia da humanidade. E é em Jesus que nós temos que mirar os nossos olhos, mirar os nossos pensamentos, as nossas vontades e buscar, através dos ensinamentos do Mestre, o desenvolvimento dessas habilidades íntimas, o desenvolvimento de nossas capacidades íntimas. E como que a gente acessa esse auxílio, como que a gente acessa esse amparo, como que a gente acessa esses instrutores espirituais? E aí Jesus ele vem e nos coloca que é realmente através da ferramenta da prece, da oração, que nós temos a possibilidade de nos conectarmos com essas forças superiores, nos conectarmos com esses mentores, com esses instrutores, com o nosso Pai, com o nosso Criador, para recebermos ali as inspirações, as intuições, as orientações necessárias que vão nos ajudar, nos auxiliar diante dessa jornada existencial, que vão nos ajudar a nos conduzir de uma forma mais positiva, de uma forma mais benéfica, de uma forma mais produtiva até, diante dessa jornada existencial que temos que desempenhar. E é curioso que em um determinado momento a gente acaba se questionando, mas será que tudo que nós pedimos realmente a Deus será alcançado? Tudo aquilo que realmente nós pedirmos a Deus, nós obteremos? Porque Jesus ele foi bem claro na sua afirmação, né? Pedi e obtereis. Mas só que nós, diante da nossa pequenez espiritual ainda, a gente fica muito temeroso, né? Diante da nossa fé, diante daquilo que Jesus nos expõe. E aí a gente se questiona, mas será realmente que nós vamos obter aquilo que nós pedirmos? E aí tem uma outra passagem que o nosso mestre, ele deixa uma orientação muito importante, que ele diz o seguinte para a gente: qual dentre vós, pais, daria para um filho uma pedra se ele te pedisse um pão? Quem daria a um filho uma serpente se ele te pedisse um peixe?
né? E isso nos leva a uma reflexão, porque se nós, seres ainda em processo de evolução e de crescimento espiritual, buscamos atender aos nossos filhos, buscamos atender ao nosso próximo, diante daquilo que eles pedem, diante daquilo que eles precisam, sempre ali com muita... buscando sempre o melhor, né? O melhor auxílio, a melhor ajuda naquele momento. Imaginemos o Pai, o Criador, que é infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia e que nos conhece muito mais do que nós mesmos. Quando nós pedimos ao Pai algo verdadeiramente, certamente Ele vai nos atender. Mas como nós falamos anteriormente, talvez Ele não vá nos atender da forma que nós imaginamos, que seja essa ajuda, que seja esse amparo. Porém, o auxílio vai chegar. E aí nesse capítulo, a gente vai refletindo sobre outras questões e a gente percebe que a prece, na verdade, ela tem 3 fatores, né? 3 fundamentos. Através da prece, nós temos a possibilidade de louvar, de pedir e de agradecer. Muitas das vezes a gente pode estar utilizando mais da prece de pedidos, né? Através do pedir verdadeiramente. Porém, a prece que endereçamos a Deus, o glorificando, o louvando e agradecendo também são muito importantes. Porque o agradecimento, ele é a oportunidade que nós estamos tendo de estar reconhecendo todo o bem que nos é feito, todo o bem que chega até nós, todo o auxílio que chega até nós. E se nós pararmos para pensar, pararmos para refletir, desde o momento em que despertamos, hoje, nós temos muitas coisas a agradecer. Muitas oportunidades que nós já vivenciamos até aqui, nesse momento, nós temos muita coisa para agradecer. E também as preces de louvores, reconhecendo a grandiosidade do Criador, a perfeição de suas leis, a bênção que Ele nos deu da existência, a bênção da criação. E as preces de pedido, que realmente, diante daquilo que nós precisamos e necessitamos na nossa jornada, é muito importante nós termos essa humildade, né, de acessarmos ao Pai como filhos que somos ainda pequeninos, né, num processo de crescimento espiritual, a humildade de chegarmos até o Pai com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com o nosso coração, para rogar ao Pai essa ajuda, esse amparo para a nossa caminhada. E aí Jesus ele nos recomenda, quando for fazer uma prece, quando for fazer uma oração, se feche no seu quarto e na intimidade, em segredo, você comunica, você faz a sua prece, faz a sua oração. Só que, na verdade, Jesus, nesse momento, ele não estava dando ali para a gente uma fórmula que fosse mais eficaz da prece, que a gente realmente teria que ir para um lugar físico, ou somente dentro do nosso quarto, ou somente dentro de um centro, somente dentro do espaço religioso, que essas preces seriam ouvidas ou atendidas. Na verdade, Jesus, nesse momento, ele nos leva a refletir sobre a necessidade que nós temos de nos conectarmos sinceramente com o Criador, com essas energias. E esse conectar, ele não precisa, muitas das vezes, ser em um local específico. Nós temos a possibilidade de nos conectar com o Pai aonde estivermos, em qualquer momento que estivermos. Basta nós termos essa intimidade que Jesus coloca, né? De nós realmente, naquele instante, nós elevarmos o nosso pensamento, mas com conhecimento, com sabedoria do que a gente está fazendo, com consciência do que a gente está fazendo, de acessar essas forças superiores, de acessar essas energias superiores através da nossa consciência, através do nosso pensamento, através de um vínculo real, energético, que seja, mas que gere essa conexão, que gere realmente para nós esse movimento íntimo, da nossa intimidade, um movimento interior, em direção ao Pai. E, na verdade, quando a gente pensa na questão da prece, nós entendemos que todos nós estamos mergulhados em Deus, né? Deus, ele se manifesta em todo lugar, em todo momento, e principalmente dentro de nós. Então, quando Jesus ele nos convida a nos fecharmos no nosso quarto, ele está nos orientando a buscarmos o nosso interior, o nosso íntimo. E através desse movimento interno, desse movimento íntimo, a gente gera essa conectividade, essa conexão com o Pai. E essa conexão ela é mental, né?
Muitas das vezes a gente está passando por alguma situação na rua, ou no nosso dia a dia, ou no trabalho, que seja, e não dá ali para aquele momento a gente se fechar em um lugar, fechar os olhos, abaixar a cabeça para fazer a nossa prece, a nossa oração. Mas um simples movimento interno, um simples movimento íntimo do nosso pensamento já desperta esse recurso, já envolve-nos nessa energia, nessa vibração, e a gente consegue acessar realmente essa força sublime, esse amparo, esse envolvimento do Pai sobre nós, porque é uma mudança interna, é uma mudança de um estado interno, uma mudança também de um estado emocional. E aí a gente identifica aqui no próximo item que Jesus ele coloca para a gente, para que a gente se atente à qualidade da prece. E quando ele fala da qualidade da prece, ele não está falando de uma prece que tenha muitas palavras ou palavras bonitas, uma prece que seja toda pomposa, não é nada disso. A qualidade da prece, ela está realmente direcionada à nossa questão interior, da nossa intenção, do nosso pensamento, da nossa sinceridade com aquela emoção, com aquele sentimento, que ela passa de realmente um movimento honesto, sincero do nosso íntimo, da nossa alma. Então uma prece que tenha qualidade é uma prece que ela é sincera. Não é uma prece que saia apenas dos nossos lábios, uma prece que saia apenas da boca para fora, uma prece sem conexão, né? Que a gente faz puramente por hábito ou maquinalmente. Mas uma prece com qualidade é uma prece que gera conexão. É uma prece que a gente percebe quando a gente está ali mentalizando, pensando, fazendo a nossa prece íntima, a gente sente a presença dos benfeitores espirituais, a gente sente a presença, o envolvimento, a gente sente aquela energia, aquele calor, né, da espiritualidade. E então, essa é a qualidade da prece que Jesus nos orienta. Muitas das vezes, Jesus até relata aqui uma curiosidade entre os fariseus, né, e saduceus, se eu não me engano, que ele diz o seguinte, que eles subiram ao monte para orar, e o fariseu ele estava lá, orando da boca para fora, fazendo aquela prece com várias palavras, e em meio à prece ele falava assim para Deus, porque esses aqui do meu lado, esses pequeninos, errantes, pecadores, eles, e aquela prece, né? Ele achando que ele estava se conectando com Deus. Enquanto o outro irmão, coitado, que estava ali, que foi até ofendido na prece do fariseu, ele diz, Senhor, o Senhor conhece meus erros, eu sou um pecador, peço perdão. E essa foi a prece do outro irmão. Então, quando Jesus aí fala sobre a qualidade da prece, é justamente a nossa prece, Jesus ele conhece, Deus ele conhece o nosso íntimo, Jesus conhece o nosso íntimo. Então, diante disso, não adianta a gente querer falar coisas da boca para fora se isso não estiver congruente com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa vibração íntima, né? Não adianta, porque não é o exterior que vai fazer com que uma prece tenha uma qualidade maior ou melhor. Não. É o nosso interior, é o nosso íntimo, é a nossa intenção, é a nossa vontade, é o nosso querer, é o nosso sentimento, é a nossa emoção. É isso que vai nos conectar verdadeiramente com o Pai, nos conectar com Jesus, com a espiritualidade, né? Vai ser esse movimento íntimo, esse movimento interno. E aí Kardec ele vem colocando para a gente a respeito da eficácia da prece. E ele diz o seguinte nessa passagem, que muitas pessoas falam que não é necessário fazer prece, porque Deus ele conhece a gente melhor do que ninguém, Deus ele conhece o nosso íntimo, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece o nosso sentimento, então para que eu vou fazer prece? Né? Se Deus já tudo sabe? Só que o Kardec nos orienta, junto com a espiritualidade, que na verdade esse movimento que nós realizamos, exteriorizando esse pensamento, essas palavras, através da prece, é uma oportunidade que nós estamos tendo também de praticar a nossa humildade. Por mais que Deus nos conheça, por mais que Deus saiba das nossas necessidades e dos nossos desafios, nós temos também que trabalhar esse orgulho de sabermos pedir. Porque muitas das vezes o orgulho nos impede de pedir ajuda, da gente pedir auxílio, de pedir amparo para alguém, né? E isso também para com Deus, nosso Criador. Muitas pessoas às vezes não fazem prece, não é pensando que Deus já sabe tudo, mas porque na verdade tem um orgulho até de pedir ajuda para Deus. Não tem essa humildade, né?
de dobrar o joelho de forma simbólica, entre aspas, para pedir a Deus o amparo, a ajuda diante daquilo que ele está precisando, diante daquilo que ele está necessitando no momento da sua jornada. Muitas pessoas, nós, muitas das vezes, precisamos desenvolver essa nossa humildade para sim, o Pai conhece, o Pai nos entende, mas nós temos que ir até o Pai, nós temos que fazer esse movimento. Jesus fala que os humildes serão exaltados, né? E essa orientação ela é muito importante, porque as duas maiores chagas que encontramos em nós, em humanidade, é o orgulho e o egoísmo. E os dois grandes antídotos, que é o amor e a humildade, é a base do ensinamento, é a base do Evangelho de Jesus, é a base da Boa Nova, né? Esses ensinamentos eles vieram realmente para nos ajudar a curar essas chagas. Vieram justamente para nos ajudar a nos libertarmos desse homem velho, dessas vicissitudes, desses vícios, dessas mazelas morais, mas temos que praticar esse amor e essa humildade. Temos que vivenciar esse amor e essa humildade. E a prece é uma forma da gente estar praticando essa humildade, né? Através do pedido a Deus, da ajuda, do amparo. E uma questão também muito interessante que Jesus coloca para a gente e que Kardec traz essa reflexão nesse item da eficácia da prece é sobre a autorresponsabilidade. A alta responsabilidade que temos que ter, que temos que assumir diante das situações da nossa vida, diante das nossas vivências, diante das nossas experiências, diante daquilo que nós precisamos praticar e realizar na nossa jornada. A autorresponsabilidade está diretamente ligada à capacidade de nós entendermos que nós somos realmente, temos o livre-arbítrio e somos os responsáveis por realizar aquilo que precisamos. Então, através da prece, nós vamos pedir a Deus, sim, o amparo, o auxílio, porém nós vamos ter que realizar a caminhada. Nós que vamos ter que ter as atitudes, as ações que nos elevarão, que nos transformarão, que nos modificarão internamente. Sabemos que temos que melhorar ou curar essas chagas do orgulho e do egoísmo, mas não adianta pedir a Deus que tire de nós o orgulho e o egoísmo. Em nossas preces, nós temos que ter consciência de que a gente pede ao Pai o amparo, o auxílio, o apoio para vencer as nossas mazelas, para vencer os nossos desafios íntimos. O que o Pai vai nos dar, na verdade, são meios, são possibilidades, são recursos internos. Vai potencializar talvez aquilo que a gente já vem desenvolvendo, para que a gente possa enfrentar esses desafios, para que a gente possa enfrentar essas dificuldades, né? Quando a gente faz as nossas preces, quando a gente faz as nossas orações, a espiritualidade nos orienta que a gente deve pedir a Deus, em primeiro lugar, é coragem, paciência, resignação, para que a gente possa enfrentar esses desafios. Hoje em dia, nós estamos passando por um grande desafio no planeta Terra. Nós estamos passando um grande desafio no nosso Brasil, né? Estamos enfrentando um grande desafio, uma grande prova, uma grande expiação. E será que se a gente pedir a Deus, fazer prece a Deus, para que Ele acabe com a pandemia, para que Ele acabe com o vírus, para que tudo se resolva de uma hora para outra, será que é assim que vai suceder verdadeiramente? Ou será que nos nossos pedidos, nas nossas preces, nós temos que pedir ao Pai força, coragem, resignação, paciência, para que a gente possa enfrentar essa prova da melhor maneira possível, para que a gente possa enfrentar esse desafio da melhor maneira possível. Então a doutrina espírita ela vem nos esclarecer, vem nos orientar, que Jesus disse, pedis e obtereis, mas nós temos que avaliar aquilo que nós estamos pedindo. Nós temos que avaliar, sinceramente, quais são esses pedidos. O que nós estamos precisando ou necessitando verdadeiramente. Será que se eu pedir ao Pai mais humildade, Ele vai lá no potinho dele da humildade e vai depositar em cima de mim humildade? Será que se eu pedir ao meu Pai, ao Criador, ao Deus, paciência, Ele vai lá no potinho da paciência e vai depositar em mim um pouquinho de paciência? Ou será que Ele vai nos dar oportunidades, meios,
da gente desenvolver essa paciência, da gente desenvolver essa humildade. E aí a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito interessante que eles dizem que tinha um homem caminhando no deserto. E esse homem, de repente, ele cai no deserto e com muita sede, né? E aí a espiritualidade vem orientando, e Kardec vem nos orientando o seguinte, que ali ele tem duas possibilidades dentro do seu pensamento. Ele tem a possibilidade de imaginar o seguinte, diante do amparo divino, diante do auxílio divino naquele momento, ele pode ter a humildade de reconhecer, né? Tem uma força maior que está me direcionando para eu sair dessa situação e vencer esse desafio. Tem uma força maior, que é Deus, a espiritualidade, o bem, está me inspirando, está me intuindo para que eu vá por esse caminho e vença esse desafio. E tem uma outra forma, dele se levantar diante dessas informações, dessas instruções, dessas orientações, desse envolvimento espiritual, dele se levantar e falar, não, isso aqui eu tive sorte e cheguei nesse caminho agora, e cheguei nesse oásis. E que sorte eu tive, né? Então são duas condições, são duas possibilidades que nós temos diariamente de enxergar a nossa vida, de enxergar tudo aquilo que acontece conosco. Nós pedimos e nós obtemos a ajuda que nós precisamos. Só que, às vezes, nós não recebemos essa ajuda, esse auxílio da forma que nós acreditamos ou da forma que nós pedimos. E diante disso a gente pensa o seguinte, que sorte eu tive por alcançar aquilo que eu queria, ou será que eu penso, nossa, graças a Deus, Deus ouviu as minhas preces, não foi da forma que eu pedi, mas Ele me atendeu, mas Ele me ajudou. Então são duas maneiras que nós temos de pensar e de atuar diante das situações do nosso dia a dia. Mas diante de todas essas situações, diante de todas essas ações, uma coisa também que Jesus, que o Evangelho, que a doutrina espírita deixa bem claro para todos nós, é o seguinte, diante de toda situação, ou diante de toda ajuda que nós pedimos ao Criador, eles nos dizem, ajuda-te que o céu te ajudará. Não adianta, muitas das vezes, nós pedirmos apenas a Deus por algumas situações que nós queremos ou que nós precisamos na nossa vida, se a gente não está se movimentando, se a gente não está se ajudando também diante disso que nós entendemos que precisamos. Tem uma história que é muito curiosa e até engraçada, que é a história do José. Eu não sei se vocês já ouviram. O José ele morava em um pequeno vilarejo e no entorno desse vilarejo tinha uma grande represa, um grande lago, uma grande represa. E em um determinado momento aquela represa estourou e toda aquela água foi para aquele vilarejo. E as pessoas começaram a sair de lá, começaram a ir embora, abandonando suas casas, abandonando suas vidas e saíram do vilarejo, fugindo daquela água, daquela enchente. E o José não. O José continua na casa dele, orando, fazendo prece a Deus, pedindo a Deus que o ajudasse a sair daquela situação. E a água já começou a subir. E a água já estava na altura da mesa. E nisso aparece um carro lá fora e chama ele, José, José, vamos embora, e tudo isso aqui vai inundar. Todo esse vilarejo vai acabar. Vamos embora. E o José, de braços cruzados lá dentro, ele falou, não, o meu Deus vai me ajudar. Eu estou em prece, eu estou em oração para ele. E aquele carro foi embora. A água continua subindo, e José já estava com a água no pescoço dentro de casa. De repente ele escuta lá fora uma pessoa que chegou num bote, num barco, e chama ele, José, José, a represa estourou, vai inundar tudo, o vilarejo vai acabar, vamos embora, vamos sair daqui. E José estava lá, não, eu estou fazendo minhas orações, eu estou fazendo minhas preces, o meu Deus vai me tirar daqui. E o barco foi embora. A água já tinha tomado toda a casa. O José já estava no telhado da casa, para o lado de fora. Todo o vilarejo já tinha sumido. O telhado do José já estava quase sumindo. E de repente um helicóptero aparece. Joga uma escada para o José e grita, vambora, sai daí José, você vai morrer aí, tudo vai acabar, o vilarejo já acabou, saia daí. E o José, ele, renitente, né? Ele diz, não, eu estou em prece, eu estou em oração, o meu Deus vai me salvar. E o helicóptero foi embora. E acabou que realmente aquela água toda inundou todo o vilarejo e o José veio a desencarnar. E aí José desencarna.
E quando ele chega no plano espiritual, ele vai reclamar com um espírito responsável pelo seu mentor, pelo seu guia. E ele diz o seguinte: mas como assim vocês deixaram eu desencarnar? Eu estava lá em prece, eu estava lá em oração, eu estava lá conectado com Deus, pedindo a Deus ajuda. Como que vocês permitiram que eu desencarnasse? Eu sou um homem de muita fé, eu estava lá orando, pedindo. E o Espírito olha para ele e falou: José, nós mandamos ajuda para você 3 vezes, José. E você não se moveu de dentro de casa, homem. Nós mandamos um carro, venha da forma que a gente é certo, que a gente... E não é dessa forma, não é verdade? Deus, ele está sempre trabalhando, sempre nos ajudando, sempre nos amparando, sempre nos auxiliando, mas nós temos que estar abertos, nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então a ação da prece, ela é realmente a transmissão do pensamento, é a conexão da nossa alma, do nosso espírito para com Deus. E essa prece, ela vai chegar até Deus. Ela chega até os nossos mentores, os nossos guias, chega até Jesus, chega a Deus. Mas a gente tem que se conectar verdadeiramente, temos que ter essa humildade. Uma prece, ela tem que ser inteligível, né, para a gente tem que saber o que a gente está falando, a gente tem que entender o que a gente quer, o que a gente precisa, a gente tem que se conhecer, identificar aquilo que a gente está vivenciando no momento, aquilo que a gente está precisando no momento, né? Saber realmente, nós que temos, graças a Deus, a oportunidade de ter a doutrina espírita como uma doutrina que nos esclarece, que nos informa, nós temos que buscar nesses ensinamentos, nessa base, as orientações seguras, para que a gente realize essa conexão com Deus de forma mais assertiva, com uma comunicação mais assertiva, né? Nós temos sim que pedir a Deus, mas temos que ter um entendimento, nós temos que saber o que pedir, né? Para que a gente possa realmente perceber a ajuda do Pai diariamente na nossa vida. Então a prece, ela é importante, a prece por nós mesmos, a prece pelos outros, pelos nossos irmãos em humanidade, a prece pelos encarnados, desencarnados, a prece aos doentes. A gente pode fazer prece de manhã, quando acorda, durante o dia, à noite, antes de dormir. Quanto mais nós nos conectarmos com o Pai, como a gente identificou, que é uma transmissão de pensamento, não precisa de nenhum movimento exterior, mas na verdade é um movimento interior, um movimento íntimo de conexão, a gente pode fazer em qualquer lugar, no momento que a gente precisar, no momento que a gente precisa tomar uma decisão importante, um momento que a gente está vivenciando ali diante de uma prova, diante de uma expiação. Também através do reconhecimento das bênçãos que a gente recebe no dia a dia, elevar esse pensamento, criar essa conexão. Porque quanto mais a gente gera esse movimento íntimo, essa conexão íntima, mais nós somos envolvidos por essas forças do bem. E mais ajuda a gente acaba tendo por causa da clareza, por causa das inspirações, mais atento a gente fica ao plano espiritual, aos nossos mentores. Então a prece, ela só tem benefícios para nós, só tem benefícios. E essa prece, ela nos ajuda a nos sustentar na nossa jornada. Às vezes a nossa jornada, ela pode estar desafiadora. A gente pode estar passando por turbulências, por dificuldades. E essa prece, ela vai nos dar sustentação, ela vai nos dar o suporte, o amparo que nós precisamos. Tem um espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz o seguinte: a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, assistindo aos vossos irmãos nas dores morais ou físicas. É o ato de amor a Deus. Olha que bonito que ele coloca para a gente, né? Então a prece, a oração, é o orar mais a ação, né? É o movimento, é a prática. Então através da prece, através das nossas atitudes no bem, nós também estamos fazendo uma prece, pois nós estamos nos conectando com Deus. Nós estamos nos conectando com o amor e com esse bem maior. Então, a prece, ela tem uma força muito grande, um poder muito grande na nossa vida. Mudando o nosso estado íntimo, mudando a nossa mentalidade, nós conseguimos mudar a forma que enxergamos o mundo. E se nós mudamos o nosso pensamento, mudamos o nosso sentimento, nós vamos mudar as nossas ações, as nossas atitudes. E vamos obter com isso resultados diferentes na nossa jornada. Então a prece é importante para mudar esse estado íntimo, mudar o nosso sentimento, pensamento, ações, e assim a gente vai ter resultados melhores também na nossa jornada. E para a gente encerrar, eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem muito bonita que o nosso querido Santo Agostinho ele deixa para a gente no final desse capítulo, que ele diz:
felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Ah, prece! Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que a harmonia já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre, que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam n'alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. E com essa mensagem, meus irmãos, eu convido para que juntos a gente possa fazer a nossa prece, a nossa oração de encerramento do estudo da tarde de hoje. Nesse momento, convido a todos os irmãos para que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, unir os nossos espíritos, para que assim possamos primeiramente agradecer ao Pai pela bênção da vida, da encarnação, da existência e por todas as oportunidades diárias que o Pai nos oferece e nos concede a fim de alcançarmos a nossa transformação íntima, a nossa reforma íntima, aprendendo, trabalhando e servindo, seguindo, Pai, como aprendizes do amor que somos. Pai, obrigado pela oportunidade do estudo da tarde de hoje. Obrigado pelos ensinamentos de Jesus e dessa doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos ampara e nos consola. Gratidão, Senhor. E nesse momento pedimos a Ti, Senhor, como eternos pedintes que somos, pedimos que o Senhor abençoe a todos nós aqui presentes, nesse momento de união virtual, que o Senhor possa abençoar a cada lar de cada um desses irmãos, que o Senhor possa abençoar a todos os nossos irmãos em humanidade, irmãos encarnados ou irmãos desencarnados, que a sua luz, o seu amor, a sua paz possa chegar a cada um desses corações, Senhor. Esses momentos de aflição, de provas, esse momento de expiações, Pai, que o Senhor possa inspirar fé, resignação, coragem, paciência e muita luz, Pai, para que possamos vencer diante desses desafios. Obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando a todos nós e um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.